Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje conversamos com Rafael Guimarães, que organizou a obra Os Filhos deste Solo, olhares sobre o povo brasileiro, que reúne reflexões sobre a situação do nosso país. Também confira as dicas da agenda cultural. Recebemos a jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura, para o comentário de cinema. Veja a nossa reportagem sobre a terceira edição do Festival Canoas Jazz, que acontece até o dia 24 deste mês. E começamos com a Feira do Livro. O escritor Taylor Diniz autografou aqui em Porto Alegre a segunda edição de um dos seus livros mais vendidos. Taylor Diniz tem uma relação intensa de 30 anos com a Feira de Porto Alegre. Até livro de ficção ambientado nela, ele escreveu. Eu frequento a feira desde 1982, sem nunca ter faltado uma edição, né? Houve ocasiões em que eu vinha praticamente todos os dias à feira. Então a feira é algo muito, muito importante, assim, uma coisa que faz parte da minha vida. Na feira deste ano, o autor está lançando a segunda edição de A Sobrevivente A21646, livro que narra a história real de uma prisioneira em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sempre quis, né, escrever a história dela, publicar, revelar a história. Inclusive ela tinha, antes disso, um pequeno livro escrito por ela mesmo, mas era um livro pequeno, ela narrava, assim, as partes principais da história dela, mas ela se achava com dificuldade com o português, afinal ela é polonesa, enfim. E o assunto chegou a um amigo meu, conterrâneo, e sabia do interesse deles de publicar o livro e me indicou para a família, nós conversamos, eu conversei com ela e aí resolvi escrever, achei a história muito interessante, ela também é uma pessoa muito interessante, muito acessível, assim, nunca se negou a contar, recontar, quantas vezes fosse preciso a história dela, então isso facilitou bastante o processo de escrita do livro. A nova edição foi ampliada e traz 2 capítulos sobre o retorno da protagonista aos campos nazistas, onde reencontrou uma amiga. Mas depois da publicação do livro, o livro foi muito aceito, ela deu muitas entrevistas, nós participamos assim de várias palestras, vários trabalhos em colégios, escolas, faculdades aqui de Porto Alegre, do interior. E aí eu acho que em função disso, né, dessa sensação que ela teve de que era uma pessoa importante, as pessoas consideravam muito ela, na companhia dos filhos ela decidiu voltar a esses lugares e voltou em 2 anos a partir da publicação do livro. Voltou a Cracóvia, que foi onde ela ficou no gueto, inicialmente no início da guerra, depois em Plaszow, que foi o primeiro campo de concentração onde ela esteve, Auschwitz e Bergen-Belsen. Ela voltou a Auschwitz e Bergen-Belsen e depois voltou também à cidade natal dela, um lugar onde ela nunca tinha ido depois que saiu da guerra, saiu no início da guerra, fugida com os pais, né? E o escritor cubano Cenel Paz está em Porto Alegre para realizar diversas atividades com o público brasileiro. Ele é convidado pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Secretaria Municipal de Cultura. Cenel vem ministrar uma oficina de roteiros para projetos já selecionados, além de prestar consultoria para 2 filmes. Amanhã, dentro da Feira do Livro, ele participa de um bate-papo no Centro Cultural CE Érico Veríssimo às 4h30 da tarde. Depois, às 8 da noite, o Cenel é convidado da sessão comentada de Morangos e Chocolate na Sala BF Gastal. O premiado filme de 1994 é baseado em um conto seu. E hoje, às 10 da noite, a TVE vai exibir o programa Frente a Frente com o escritor cubano. Eu a ti te conozco.
E agora vamos falar de cinema com a jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Quinta-feira é dia de falar de estreia, de novidades nas telas. Qual é o filme de hoje? Olha, uma ótima novidade pra gente, são sessões de pré-estreia do Tatuagem, que está entrando o filme do Wilton Lacerda, foi o grande vencedor do Festival de Gramado desse ano. É um filme pernambucano e está entrando no resto do país, inclusive. Ele entra definitivo, circuito comercial, neste final de semana, mas para nós tem algumas sessões de pré-estreia. E é um filme, assim, que vale tudo a pena de ver, até porque é um filme que fala sobre liberdade, é um filme que fala sobre um momento especial da história brasileira, um momento de ditadura, mas que tem esse olhar de buscar a liberdade a qualquer preço. É um filme que, na época que passou lá em Gramado, ele contagiou a plateia praticamente. Esse é o segundo longa-metragem do Wilton Lacerda. O Wilton Lacerda que esteve vinculado a alguns dos principais filmes brasileiros dos últimos tempos, como Amarelo Manga, Baixio das Bestas, O Baile Perfumado, que foi o filme que marcou o renascimento do cinema nordestino. Ele foi o roteirista desses filmes e ele fez antes o Cartola, uma biografia musical. E nesse filme ele trata da história de uma trupe de teatro que existiu de fato em 1978 lá em Recife e que fazia essa proposta de um teatro libertário, anárquico e que com isso, através das suas peças, do seu escrache, do seu deboche, contestava o clima de repressão que dominava o país na época. No filme ele se chama Chão de Estrelas, na verdade ele tinha um outro nome, era Vivencial, se não me engano, o nome do teatro. E ali está o Irandir Barbosa, o Irandir Santos e o Jesuíta Barbosa, dois dos principais atores brasileiros em desempenhos nacionais nesse filme. Eles têm um romance. O Irandir Santos é o Clécio, que é o líder dessa trupe de teatro, e ele conhece o Fininho, interpretado pelo Jesuíta, que é um militar, quer dizer, dois mundos absolutamente em contraste e em oposição nesse caso, né? Justamente a gente estava vivendo uma ditadura, um momento em que os militares tomavam conta do país e aquele teatro ia exatamente contra tudo isso. Então, assim, o romance entre eles marca o choque entre esses dois personagens e esses dois mundos tão diferentes, né? Mas o que marca a gente, principalmente, é o clima do filme, desse anseio de liberdade. E também o fato de que, passado tanto tempo, como o filme dele é atual, a gente olhando Tatuagem hoje em dia e vendo e sentindo como a sociedade brasileira ainda é extremamente moralista, como o filme dele está falando de hoje. E eu acho que até por isso o filme também usa muito câmera Super 8, ele tem uma construção em camadas, assim, uma construção que vai revelando as suas tramas secundárias aos poucos. Tem um outro personagem que é maravilhoso, que é interpretado pelo Rodrigo Garcia, que é o Paulette, que tem uma das cenas chaves no filme, que é uma cena de diálogo, ele é muito amigo do Clécio e eles conversam sobre essa amizade. E a trilha sonora também. Do DJ Dolores, é sensacional a trilha, uma trilha assim que diz tudo a respeito do Brasil. Bom, o filme é realmente um dos grandes destaques do cinema nacional nos últimos tempos e vai chegar para a estreia agora nesse final de semana em Porto Alegre. Jaque, e no sábado acontece o programa Na Trilha da Tela lá na Rádio FM Cultura 107,7 a partir das 7 da noite. Qual é que é a programação do sábado? Capitão Phillips é o filme do Paul Greengrass que a gente comentou aqui quinta-feira passada, que tem música do Henry Jackman. Uma música, aliás, bastante percussiva, que acompanha a tensão do filme, aquela coisa de sendo construída aos poucos, uma tensão no mar, que é bem diferente do suspense, das cenas de ação que a gente vê em Terra Firme. Mas é bem interessante, uma trilha bem interessante do Henry Jackman. Legal, obrigado, Jaque. Até quinta-feira que vem, então. Eu vou estar de férias, né? Mas João Vicente vai estar aqui, então, para conversar contigo sobre cinema. Tá legal. Bem, o Canoas Jazz chega à sua terceira edição e neste ano a programação vai ter nomes como Egberto Gismonti e Ravi Coltrane. Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Canoas recebe nomes importantes do jazz brasileiro e mundial. A programação teve início nesta quarta-feira com as boas-vindas de Jorginho do Trompete. É um evento que é uma das caras da cidade de Canoas, que mobiliza toda a região metropolitana, o público de Porto Alegre. Vão ser 3 noites absolutamente mágicas, com nomes de ponta do primeiríssimo time do jazz mundial.
shows totalmente de graça. O festival inicia com shows nas estações de trem da cidade. Durante toda a semana que antecede as grandes atrações nacionais e internacionais, bandas aqui da região estarão convidando o público a entrar no clima do jazz. Eu acho que nós construímos, né, e nós estimulamos um público crítico, um público que gosta da boa música, quando nós oferecemos a boa música. O jazz, né, é, sem dúvida, uma manifestação que rompe fronteiras, né? Tem essa capacidade, né, de dialogar com a modernidade, dialogar, né, com, né, a nossa urbanidade, dialogar com as características, né, do nosso tempo. E o jazz tem esta marca, né? Por isso que uma cidade como a nossa, né, uma cidade de periferia, uma cidade que está na região metropolitana, escolheu o jazz, né? Para que o jazz possa ser esse elemento universal, de mostrar que a cultura está em todos os lugares e que a cultura pode ser esse elemento de unificação, esse elemento de aproximação. Músicos que são referência no gênero estarão apresentando-se no palco montado no Parque Getúlio Vargas. Entre eles estão Egberto Gismonti, Joyce Moreno e Ravi Coltrane. Desde o conceito inicial do festival, que era de fazer um festival de alto nível, né, e internacional, né, isso vem desde a primeira edição de 2011, né, a gente com esses parâmetros que é bem amplo, né, mas a gente foi buscando nomes e aí vendo a agenda, enfim, né, então a gente traz o Egberto, né, que é um nome, assim como, na minha opinião, como Hermeto, né, os dois maiores nomes desse segmento brasileiros, mas com uma expressão internacional, né? Um outro nome que eu acho que é muito bacana, que é a Joyce Moreno, né, cantora, compositora, instrumentista, né, maior qualidade, assim, que vem de uma carreira longa já e fazendo essa mistura um pouco MPB com esse sotaque jazz, né? E o Ravi Coltrane, que é um músico excepcional. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com as dicas da agenda e também vamos conversar com o Rafael Guimarães, ele que é organizador do livro Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro. É um instante só.